Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda Reis e nesse podcast eu vou falar sobre um livro que eu li. Chama-se O Menino da Verdade, faz parte de uma coleção A Vida em Pedaços. Escrita por Fabrício Carpinejar, gaúcho, formado em jornalismo, poeta, cronista e professor. Basicamente, o tema do livro são várias crônicas que contam situações especiais vividas pelo autor durante seu dia a dia em sua infância e juventude. O livro narra recordações e momentos de aprendizagem, com o intuito de amadurecer, trazendo várias emoções do início ao fim. É um livro de fácil leitura, que nos prende e nos faz seguir lendo e descobrindo os momentos importantes vividos pelo menino. Através das crônicas, são relembradas ocasiões do seu passado, deixando ao leitor liberdade para imaginar e não esquecer a verdade que a infância nos traz. Para vocês entenderem corretamente, as várias crônicas narradas no livro, juntando-as, são uma fase da história do autor, sendo sua biografia por tratar-se de uma parte de sua vida. Como está escrito no livro, livros como este não acabam, seguem se escrevendo em cada autor. Eu espero que vocês tenham gostado e essa é a minha resenha. Olá, meu nome é Ana Clara e hoje irei apresentar a vocês o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. A história é bem conhecida e polêmica, e mesmo quem nunca leu sabe um pouco sobre os personagens Capitu e Bentinho. O livro é narrado por Bentinho, que faz um panorama da sua vida, desde a infância até o momento em que se tornou o Dom Casmurro. Bentinho é atormentado com a promessa da mãe de dar o filho único ao sacerdócio. Ele não gosta da ideia e, de todas as formas, passa a bolar, junto com a melhor amiga Capitu, planos para driblar a mãe. Para isso, ele tenta um acordo com o agregado da família, José Dias. E em seus desesperos e desvaneios, até o imperador do Brasil poderia ter ajudado na empreitada. A promessa foi levada a sério. Bentinho vai para o seminário, deixando para trás uma paixão recém-aflorada pela amiga Capitu, que jura esperar pela sua saída para se casarem. Bentinho narra alguns momentos vividos no seminário, ao lado do amigo Escobar, e também as visitas a Capitu, à mãe e ao José Dias, que agora tem a missão de tirar o Bentinho do seminário. Nesse período, Bentinho se mostra muito sensível a esse momento, ao ver o amadurecimento da sua amada e também a possibilidade da quebra de promessa por parte de Capitu. Prova disso é um verdadeiro piti que ele dá quando um cavalheiro simplesmente olha para Capitu, que está à janela conversando com o próprio Bentinho. A saída do seminário é dada como quase certa, mas não vou dar o spoiler. Bentinho entra para a faculdade de Direito, retorna à casa da mãe e se casa com Capitu. A amizade com Escobar vai além do seminário e continuam amigos, vizinhos, e aí chega no grande ponto da história. Bentinho começa a desconfiar da semelhança entre o seu filho e o seu melhor amigo. Afinal, Capitu traiu ou não traiu? Ao longo da história, o que mais me chamou a atenção foi a insegurança de Bentinho diante da força da personagem Capitu. Em vários momentos, ele ressalta sua inteligência e esperteza, mas sempre com um tom de inveja, como se fala na página 130. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Então, essa polêmica se Capitu traiu ou não traiu, para mim veio da insegurança de Bentinho. Além do livro, só ter a visão do mesmo. Dom Casmurro é um dos meus livros brasileiros preferidos. E o que mais me encanta é que o autor Machado de Assis sempre conseguiu em suas narrativas manter uma conversa com o leitor, onde explica o porquê ou o sentido do que está contando. Recomendo a leitura desse clássico. E assim, finalizo a resenha de hoje. Oi, eu sou Arthur Meneghete Anversa e vim aqui falar sobre o livro O Alto da Compadecida, escrito por Ariano Suassuna, que foi um escritor e dramaturgo de famosas obras teatrais. O livro possui cerca de 140 páginas e a história acontece por meio dos diálogos entre os personagens. O Alto da Compadecida também foi adaptado à televisão, se tornando um filme no ano de 2000, sendo muito aclamado pelas pessoas. A história do livro retrata a vida no interior do sertão nordestino, mais perto da cidade de Taperoá, de uma forma muito divertida. Os dois personagens principais são João Griló, que sempre tenta enganar as pessoas para conseguir se safar de seus problemas, e Chicó, que muitas vezes acaba sendo medroso.
A história começa com um cachorro do padeiro doente, onde Griló, que trabalha na padaria, precisa convencer o padre a benzer o cão. Entretanto, nesse meio tempo, o cachorro morre e o padeiro e sua esposa querem que ele seja enterrado em latim. Mas obviamente que o padre não aceitou, mesmo depois de várias ameaças do padeiro e sua mulher falando que eles não dariam mais pães à igreja. O João Griló, portanto, para tentar arranjar uma solução para esse problema, inventa que o cachorro possuía um tipo de testamento, onde deixava dinheiro para o padre e para a paróquia, assim convencendo a ele a enterrar. Todavia, cada vez mais pessoas se envolvem nesse testamento, como o sacristão e o bispo, surgindo vários problemas, e é preciso que João Griló e Chicó arrumem diversas formas de enganar as pessoas para se safarem. O livro é muito bom e cativante, pois nos prende a leitura e nos traz muitas risadas vendo o jeito que João Griló arruma para se safar, e também como a realidade daquele povo é bem diferente da nossa em vários aspectos, já que a vida deles é bem difícil. O principal problema do livro que podemos destacar é que ele é muito curto e possui letras grandes, sendo assim, a leitura pode ser acabada no mesmo dia que começou. Sim, eu recomendo muito o Alto da Compadecida, principalmente para adolescentes e adultos que conseguirão entender melhor o que o livro quer tratar e se divertir mais na leitura. O livro é muito criativo, traz diversos assuntos e críticas de várias formas diferentes. E esse foi o meu podcast, muito obrigado por escutar e tchau! Eu sou o Bruno Bertoldo e vou falar um pouco sobre Dom Casmurro de Machado de Assis, que foi um dos maiores nomes na literatura brasileira. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras e foi considerado pioneiro do realismo no Brasil. A trilogia realista, composta por Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Brás Cubas e Quincas Borba, foi considerada pela crítica uma das melhores obras do autor, mas ele não se limitava à escrita de romances, pois também escreveu vários contos, crônicas e poemas, sendo um dos autores brasileiros mais produtivos da história. O livro Dom Casmurro retrata a história da vida de Bentinho, focando no seu relacionamento amoroso com Capitô, onde ele demonstra uma espécie de ciúme obsessivo por ela, e gira em torno da suspeita de adultério de sua esposa com seu melhor amigo Escobar. É importante ser salientado que o livro apresenta apenas a visão de Bentinho, que passa a ser conhecido como Dom Casmurro, então não é possível determinar o que de fato ocorreu no seu relacionamento com Capitô. O livro é excelente e um dos clássicos da literatura brasileira. O mundo em torno dos personagens não é muito trabalhado, até porque não é o foco do livro, mas em compensação ele traz uma grande riqueza de detalhes para a grande parte desses personagens. O livro consegue prender a atenção do leitor do início até o fim, mantendo o suspense até o final. Dom Casmurro é muito recomendado para adolescentes e adultos, pois conseguirão compreender melhor os conflitos do protagonista. Olá, meu nome é Bernardo Augusto e vou falar sobre um romance contemporâneo da literatura brasileira e gaúcha, O Quatrilho. O romance conta a história de dois casais imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. Os protagonistas da história são Angelo Gardone e Teresa, Massimo Boschini e Perina, que fazem um acordo e decidem comprar uma propriedade avícola, investindo suas economias para fazê-la progredir. A propriedade possui um rio perfeito para um moinho e apenas um casarão, porém muito espaçoso, que leva os casais a morar na mesma casa. Com muito trabalho, as personagens conseguem construir um moinho e conseguirem um ótimo acordo com os colonos para pagar a propriedade. Enquanto Ângelo alegra-se diante dos lucros, dos empréstimos a juros altos que faz aos demais colonos, Máximo irrita-se com ele. Começam as desavenças, ficando clara a diferença de temperamento entre os dois homens. Teresa mostra-se inteligente e vivaz. Pierina é prática, objetiva e excelente dona de casa. Pelas características das personagens, fica evidente a inadequação dos casais, o que virá a se desenvolver ao longo da história, com atos que virão a contradizer a igreja e a sociedade da época. A obra, baseada em fatos reais, retrata com exatidão a vida dos povos imigrantes no Brasil na virada do século XIX para o século XX. Uma história cheia de romance, amor, drama, traição e resiliência. Já teve sua história adaptada para o cinema e ópera. A adaptação cinematográfica do livro foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996.
Tanto o livro quanto o filme e a ópera são obras incríveis, muito bem elaboradas e cativantes, além de contar um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul. O autor, gaúcho, José Clemente Pozenato, é escritor, tradutor e professor brasileiro. Tem vasta produção no gênero da crônica e diversos livros de poesia e ficção, onde explora crítica e realisticamente o cenário e as tradições da região de colonização italiana do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de conhecer mais sobre o autor e sua obra e assistir à ópera, que faz também uma ótima adaptação do livro para um formato inédito na literatura brasileira contemporânea. Considero a obra um exemplo de produção artística e cultural. Recomendo conhecer a obra, nos seus mais diversos formatos, pois faz parte e retrata a história e cultura gaúcha brasileira. Oi, eu sou Bruno Rocha e o livro que eu escolhi é Os Ratos, escrito por Dionélio Machado, no ano de 1935. Esse romance se passa na cidade de Porto Alegre, no século XX, e conta um dia na vida de Naziaziano Barbosa, um homem que acaba se endividando com seu leiteiro. Esse livro critica o consumismo da sociedade, já que o ser humano acaba dependendo e tendo como seu principal objetivo o dinheiro. É ele que dá a sobrevivência às pessoas. Então, já como eu mesmo sofre muita hostilidade do mundo e é extremamente ameaçado, prejudica seu próprio íntimo. Então, acabam com que as pessoas percam sua própria identidade e também um sentido da sua existência. Já que sem dinheiro, eles sofrem angústia, sofrem por problemas com isso. O que podemos perceber já no início do livro, quando Naziaziano é cobrado por seu leiteiro. E caso ele não pagasse até o outro dia, ele acabaria não recebendo mais o leite que alimenta ele, a sua esposa e a seu filho. Então, logo, Naziaziano vai ao centro de Porto Alegre em busca de algum conhecido, algum amigo, para lhe emprestar um dinheiro. E ele passa todo dia nessa busca com o seu amigo Alcides. E quando volta para casa, podemos perceber que o seu maior problema não foi resolvido ainda, já que podemos perceber que sua dívida, de certa forma, ainda não acaba. E essa dívida tem uma ligação muito forte com os ratos de sua casa, já que os ratos representam uma figura desprotegida, uma figura que pode ser bem hostilizada pelo mundo também. Então, após ler o livro, eu considero uma ótima leitura, principalmente porque prende o leitor, já que seus capítulos são curtos e sempre deixam por uma vontade a mais de ler o que vai continuar acontecendo. Por mais que seja uma literatura antiga, acredito que é uma ótima opção para a literatura. Então é isso, espero que eu tenha falado um pouco, que faça você se interessar pelo livro e lê-lo. 7 vidas tecendo tempo de quem anda só. 7 cartas, 7 destinos se fundem num só. A Casa das Sete Mulheres é um romance escrito por Letícia Bercholsky em 2002 e adaptado em uma minissérie que não é tão mini assim em 2003 pela Rede Globo. O livro traz os 10 anos mais conturbados da história do Rio Grande do Sul, a sangrenta Revolução Farroupilha, a mais longa guerra civil da América do Sul. O romance, além de contar a história nua e crua, mostra os efeitos desse período sobre a vida da população, especialmente das mulheres. A autora faz uma incrível combinação entre fantasia, história e folclore para divulgar o que era ainda pouco conhecido sobre a revolta. Ao ver que a revolução estava prestes a estourar, o líder Farroupilha, Bento Gonçalves, isolou as mulheres e as crianças da família na propriedade da irmã às margens do rio Camacuã, à estância da Barra.
As 7 mulheres são a Caetana, esposa de Bento Gonçalves, e sua filha Perpétua, Ana Joaquina, dona da estância, Maria, a outra irmã de Bento Gonçalves, e suas 3 filhas, Rosário, Manuela e Mariana. Nessa história tem gente que faz pacto com a personificação do diabo Ateniaguá, tem uns quantos triângulos amorosos e tem quem se apaixona por um fantasma, acreditem ou não, por italianos muito famosos, por homens casados e por peões que não seriam considerados os gêmeos perfeitos por muitas das mães. Parte da trama é contada em terceira pessoa e parte em primeira, a partir dos relatos dos diários da Manuela, que tem visões, sonhos e sensações similares à profecia. O enredo traz muito sobre a carnificina e as tragédias que vieram junto da guerra, mais do que a visão política dos conflitos que tradicionalmente trazem os livros da história. O que é interessante comentar é que dá pra fazer muito uma relação entre o período que elas viveram, que a gente tá vivendo agora, com a quarentena devido à pandemia do coronavírus. O que, na verdade, me assusta, porque algumas delas, de fato, enlouqueceram por ficarem trancafiadas por tanto tempo. Enfim, eu recomendo esse livro para quem tem paciência para se reerguer junto com a estância toda vez que uma tragédia assola. E também precisa ter paciência para entender todos os lados da história, todos os lados, todos os personagens que compõem o enredo. Também precisa gostar da história do Brasil, do Rio Grande do Sul, para se interessar. Eu espero que tu tenha gostado e aproveita a leitura. Oi, eu sou a Bianca e o livro que eu escolhi foi Laços de Família, da escritora Clarice Lispector. Laços de Família é uma coletânea de contos publicada em 1960 da escritora Clarice Lispector, que foi uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira. Ela é autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Esses contos têm uma coisa em comum, que é o fato de apresentarem algum problema familiar. As personagens de cada um são pessoas normais que buscam a liberdade, e 12 desses contos são narrados em terceira pessoa e apenas o jantar é narrado em primeira. Em 1961, o livro recebeu o prêmio Jabuti. Os contos são envolventes e a história de cada um te prende com a sua peculiaridade. Você sente o sofrimento do personagem, pela maneira como a história é narrada. Agora eu vou falar rapidamente sobre alguns deles. Desvaneio e embriaguez de uma rapariga. Conta a história de uma esposa e dona de casa que vai a um jantar de negócios do marido e fica embriagada. Com isso, ela acaba falando mais do que deveria. Amor. Trata a história de Ana, uma dona de casa, esposa e mãe dedicada à sua vida familiar, que certa noite, ao voltar para casa, ela se choca ao ver um cego mascando chicletes. Uma galinha. É a história de uma galinha que foge pelos telhados, mas é recuperada pelo seu dono. Mas ao chegar em casa, ela põe um ovo, o que muda seu destino, pelo menos por enquanto. A imitação da rosa. Laura é uma esposa submissa ao marido, e o casal não podia ter filhos. A história se passa na véspera de um encontro com um casal de amigos. O auge do conto é o desconforto de Laura ao ver o buquê de rosas que ela mesma comprou, e sua incerteza de dá-lo ou não a Carlota, sua amiga que encontrará mais tarde. O jantar. É o conto com o narrador personagem. Ele está dentro de um restaurante observando o comportamento das pessoas que ali se encontram. Ele olha para todos com muito cuidado, mas fica mesmo hipnotizado ao ver um senhor que come e ao mesmo tempo parece chorar. Isso traz sensações muito desconfortáveis ao narrador. No fim, ele acaba por não comer. Preciosidade. Essa, na minha opinião, é a mais marcante, porque conta a história de uma menina de 16 anos que vive em seu próprio mundo, como um esconderijo, torcendo para que ninguém a veja, para que os homens não a percebam, mas um dia ela se descuida e sai mais cedo para ir para a escola, e ela é abusada por 2 homens. Após isso, ela se sente diferente, não mais uma garota, mas sim uma mulher, e ela resolve mudar seu jeito de pensar e as roupas que veste por causa disso. O crime do professor de matemática. Um professor subiu no alto de uma chapada para enterrar um cachorro desconhecido que encontrara morto.
Ele realizou o enterro do cão desconhecido com a finalidade de se livrar da culpa de ter abandonado seu próprio cachorro. O Búfalo. É a história de uma mulher que ela passeava pelo zoológico analisando todos os animais, porque ela queria encontrar algum que representasse seu ódio, até que ela encontrou o búfalo e ficou tentando chamar a atenção dele, até que ele olhou fixamente para ela, mas aquele olhar a enfeitiçou e inesperadamente ela teve uma vertigem e caiu. Eu super indico esse livro, eu gostei bastante e adorei a forma como foram escritos os contos. Eles são super cativantes. A Clarice Lispector é uma ótima escritora e eu gosto da forma como ela usa a linguagem informal. Isso deixa o livro ainda mais peculiar e singular e o leitor mais preso a ele. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Olá, gente. Meu nome é Manuela e neste podcast eu irei apresentar uma resenha sobre o livro de Carolina Maria de Jesus. Carolina é uma mãe solteira e morava em uma favela brasileira. Ela utilizava a venda de lixo reciclável para viver e para manter os seus filhos. Ela mostrou muitas vezes em trechos do seu livro a realidade da favela pelo seu olhar e a realidade que ela e seus filhos tinham que enfrentar dia após dia. O seu livro possui críticas à realidade distinta entre pessoas da favela e de pessoas ricas, por exemplo. A Carolina, ela tem uma escrita simples, mas que deixa evidente impacto na vida dos seus leitores. Por ser um diário que conta a sua vida, é perceptível nesse livro seu amor pelos filhos e o quanto ela batalha para que tenha pelo menos um pouco para comer. Eu recomendo esse livro para que vocês tenham uma noção e a percepção de alguém que vive na favela e para que nós possamos conhecer um pouco da favela internamente e não externamente como é comum a gente ver. Vocês podem estar se perguntando do porquê a música de Belchior, Sujeito de Sorte, no começo do podcast. Ora, cada dia era um ano para Carolina. A cada ano é normal a gente comemorar as conquistas. Creio que a maior conquista dela era conseguir viver mais um dia. Essa resenha foi apresentada por Manuela Freitas Gomes e posso dizer a vocês que Carolina, presente. Meu nome é Pedro Henrique e eu vou apresentar a resenha do livro Exército de um Homem Só, publicado em 1973 e escrito por Moacir Scliar. Moacir Scliar foi um renomado escritor rio-grandense. Ele ocupou uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras e recebeu vários prêmios literários, como o Prêmio Jabuti em 88, 93 e 2009. Em suas obras, Moacir sempre tenta tratar de um contexto próximo da realidade dele, como judaísmo, uma vez que ele é judeu, e a região do Rio Grande do Sul, uma vez que ele é nascido no Sul. O Exército de um Homem Só não é uma exceção. O enredo do livro trata da época de 1916 até 1970. Interessante ressaltar que o livro começa e termina em 1970, ou seja, não apresenta uma narração linear. E o local onde se situa a história é Porto Alegre, mais especificamente o bairro do Bonfim, onde o protagonista, Meyer Ginsburg, emigrante da Rússia e judeu, é ridicularizado por sua ideologia. O protagonista é, acima de tudo, um sonhador progressista e comunista, um visionário. Durante todo o livro, persiste em lutar por uma sociedade ideal, uma utopia. Essa luta, porém,
acaba por não passar de um delírio, uma fantasia, uma vez que não está ocorrendo uma transformação real da sociedade. Esse delírio é motivo de sua ridicularização pela população porto-alegrense. É apelidado de Capitão Birobidzhan, por sua adoração à terra de Birobidzhan, um território judeu na Rússia, apelido que detesta. Seus ideais são bastante influenciados pelo seu passado na Rússia, onde, em 1916, ano em que Maier deixou o país, a Revolução Russa se preparava e os ideais marxistas já estavam bastante disseminados. Seu fanatismo acaba afetando suas relações pessoais, inicialmente sua família, especialmente seu pai, um judeu devoto, que desejava que seu filho fosse rabino. Maier é justamente o contrário, um crítico ferrenho da religião. Ao decorrer do livro, percebe-se que vai além da família, afetando emprego, amizades e relacionamentos amorosos. Ninguém o compreende. Enfim, o livro trata de um choque entre um sonho e uma realidade, assemelhando-se bastante com a obra Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, ambos sobre protagonistas ridicularizados e não compreendidos pela sociedade e que suas ideias acabam por afetar tudo na sua vida. Enfim, é um ótimo livro, com um humor e um enredo genial.